Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 10 FIIs de Lajes para novembro de 2021. Quer saber mais? Nos acompanhe, vamos lá! Artlist.io. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse ranqueamento que eu fiz, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós como que você faz a sua seleção para um fundo imobiliário. Você tem um limite por setor? Você tem um limite por ativos? Me conta aí, e como que você os escolhe? Você os ranqueia para estudar? Ou você vai lá e olha apenas um indicador e escolhe baseado no indicador? Eu vou mostrar aqui uma possibilidade de como ser feita uma escolha, ou pelo menos o início de um estudo de um fundo imobiliário. Tudo bem? Então vamos lá. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Estamos tentando alcançar 3 mil inscritos até o final do ano e acreditamos que vamos alcançar esses 3 mil até o final de novembro. Temos também a opção de membros. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros do canal, o Raul, Marcelo e o Jean. E caso você queira nos apoiar, clique no botão azul Seja Membro e descubra. Você vai ver que o valor é baixo, é irrisório e não vai te onerar. Você vai poder participar do grupo do Telegram, que é fechado somente para membros. A gente vai fazer grupo de estudo. Você tem preferência nos pedidos de vídeo. São diversos benefícios. Clique lá e saiba mais. Vamos lá saber a respeito desse ranqueamento. O ranqueamento foi feito com esses seguintes critérios. Aqui eu antecipo o seguinte. Se você quiser fazer, você vai ajustar o seu ranking, tá? Mas o que foi a ideia? Como eu sei que o mercado, a maioria das pessoas olham somente para dividend yield, eu aqui trouxe o dividend yield como sendo um critério importante. Para mim aqui, eu fiz também porque eu quero variedade de imóveis, mas desses 3 itens, na minha opinião, o item mais importante não é o dividend yield, mas sim a rentabilidade. Eu vejo muita gente falando mal, falando assim, como que você, já me criticaram inclusive, você fica falando em seus vídeos que fundos de tijolo você aceita apenas 0,6%, não pode ser, você tem que ser no mínimo 10%. Ora, primeiro que não vai ter fundo de tijolo pagando isso tudo. Mas se você começa a aprender a olhar para a rentabilidade nada mais é do que o dividend yield mais as possíveis valorizações ou desvalorizações da cota. O que vocês vão observar aqui no vídeo? Vocês vão ficar surpresos como que está a rentabilidade dos fundos de tijolos. Está horrível, mas isso é um momento de mercado. Enquanto alguns vão olhar para essa rentabilidade e ficar abismados, preocupados, eu enxergo como uma oportunidade. No momento que está todo mundo correndo para fundo de papel, eu também estou posicionado em fundo de papel, mas eu estou começando a me posicionar em shopping, lajes, fundos de fundos. Estou indo justamente o oposto da maioria. O histórico tem se mostrado que na bolsa, não é que você também vai fazer qualquer coisa de qualquer jeito, mas geralmente quando você faz o oposto da manada, geralmente você se dá bem. Então, como agora está todo mundo fugindo da renda variável, indo para a renda fixa, eu estou me posicionando em renda variável. Eu acredito que seja o melhor momento para você estar na renda variável. Enfim, como que foi o critério aqui? Você pode usar critérios diferentes. Então eu usei assim, por exemplo, como eu já tinha feito em outros vídeos, eu faço assim, para o primeiro lugar eu dou 10 pontos, para o segundo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, por exemplo. Só que aí eu quis dar peso maior para esses 3 critérios, dividend yield, imóveis, que é a quantidade de imóveis, e para rentabilidade. Então, no final, vai ter o somatório, sendo que a pontuação máxima que alguém pode atingir é 90 pontos, 20, 40, 60, 70, 80, 90, e a pontuação mínima é 9, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Se ele ficar em último em todas as posições, ele vai ter ali no mínimo 9 pontos. Enfim, aqui a gente vai ver, quanto mais perto do 9, pior é. E quanto mais próximo do 90, quanto maior a nota, melhor é esse fundo. Por quê? Por mais que ele não fique em primeiro em todos os rankings, mas ele fique em segundo em todos os rankings, ele vai ter uma nota muito alta. Então, se você quiser, você pode mudar esses pesos. Mu, eu quero que dividend yield seja um peso maior. Então, você pode aumentar para 30. 27, 24, vai fazendo múltiplos de 3. 21,
18, 15, 12, 9, 6 e 3, por exemplo, tá? Se você quiser manter assim, é porque aí não interessa, é só para você dar peso àquilo que para você é mais importante. Entendido? Se tiver ficado alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu vou trazer para vocês. Isso aqui é o seguinte, já vou fazer um disclaimer. Quando você ranquear, vai sair ali os 10 melhores, entre aspas, com a pontuação máxima. Eu oriento que você selecione os 5 primeiros e aí, a partir disso, você começa a estudar. Não é para você pegar o top 1 e ir lá e comprar, porque pode ser que ele não seja o melhor ainda assim no seu critério. Tá? Então, esses 5 primeiros, é a partir desses 5 que você vai saber, pelo menos para onde olhar. Com esse filtro aqui, você já seleciona os 10, entre aspas, melhores naquele critério que você criou. Tá? Então, vamos lá. Ó. Qual foi o critério que eu utilizei? Eu selecionei com maior tamanho, assim, variação de imóveis. Esse foi o primeiro critério. Só vai ter um único fundo que entrou lá por ter só um. E aí tinha uma infinidade de muitos fundos que tinham somente um imóvel. Eu optei por trazer um que eu sei que ele é ruim, só para ele estar aqui para mostrar para vocês que ele é péssimo, só para mostrar para vocês. Mas vocês vão se surpreender que esse fundo ruim, pela pontuação, ele não ficou em último lugar. Então vamos lá, vamos à frente aí. Outro ponto é o seguinte, ó, vamos lá. Cada um desses critérios aqui atrás, ó, eles vão estar lá separados. Então a gente vai ver quem ficou em primeiro lugar de dividendo, imóveis, rentabilidade, patrimônio, PVP, liquidez. Eu vou dar destaque somente para os 3 primeiros, não vou ficar falando um por um. E aí eu vou dar destaque negativo, né, para o último lugar. Beleza? E aí, ao final, a gente vê quem foi o máximo e foi o mínimo aí. Vamos à frente, vamos lá. Ó, então, Dividend Yield, o fundo que entregou o maior Dividend Yield foi o XPCM. Aí a pessoa olha desavisadamente para um fundo que entrega 1% de Dividend Yield. Será que realmente o XPCM seria o melhor fundo a comprar? É um fundo que saiu de R$100 para R$70 o seu valor patrimonial. Ele teve uma valorização negativa. E as suas cotas saíram de 70 para R$29, R$28 e atualmente próximo de 20. Olha o quanto esse fundo desvalorizou. Ora, ele está entregando 1%. Será que ele é o melhor fundo? Não necessariamente. Em segundo lugar aqui de Dividend Yield ficou o Vino. O Vino também está entregando um yield muito alto. Eu sou cotista do Vino e sou cotista do PVBI. Eu não estou no Vino por causa do dividendo. Eu sei que esse dividendo aqui vai cair, esse dividendo vai ser jogado para patamares próximos a 0,6, próximos a 0,7, tá? Eu sei que ele vai cair e eu me posicionei porque eu vejo como uma oportunidade em posicionar agora. E quando ele cair, que eu sei que vai cair, as suas cotas vão cair, o valor dele, eu ainda vou continuar posicionando no fundo, porque eu gostei dos números, gostei das taxas, gostei do que vi. Eu tenho vários vídeos do Vino aqui no canal para você se inteirar e aprender mais. Vino ficou em segundo lugar, entregando 0,91% de dividendo. Em terceiro lugar, ficou o RBCO. Ficou em terceiro lugar, entregando 0,81. Então, ó, esses 3 tops aqui não são bons fundos. O Vino é sim um bom fundo, mas ele está entregando algo extraordinário. E tanto o XPCM quanto o RBCO não são bons fundos, na minha humilde opinião. E por isso eles estão entregando acima do normal de mercado. Abaixo aí, ó, por volta de 0,7, 0,6, já começa a entrar dentro da normalidade. Então, o último lugar, em termos de entrega, ficou o Pátria, PATC11, entregando apenas 0,48% de Dividend Yield. Tá bom? Vamos à frente. O segundo critério a ser avaliado é a variação de imóveis. Quantos imóveis ele tem? Quanto mais imóveis, em tese, melhor. Porque o fundo vai ter uma quantidade aí diminui o risco, né, de concentração. Então, o fundo que ficou em primeiro lugar foi o HGRE, com 35 imóveis. Em segundo lugar, ficou o RCRB, com 13 imóveis. E em terceiro lugar, ó, Vino, com 7 imóveis. O que você já começa a observar? Olha o Vino começando a se posicionar já entre os primeiros lugares aí, nos 2 primeiros critérios. Então, isso é um ponto positivo. Em último lugar ficou o XPCM, que eu reputo ser aqui o pior de todos esses fundos imobiliários aqui, porque esse fundo, inclusive, eu jamais me posicionaria nele para um critério de longuíssimo prazo.
Entende? Eu não teria esse fundo jamais porque ele tem um único imóvel. Mas eu tenho esse fundo na minha carteira privada, minha carteira fechada. Eu fiz um vídeo sobre o XPCM e lá eu explico por que eu me posicionei nesse fundo. Eu me posicionei nesse fundo apenas com fins especulativos. E o que eu me posicionei nele representa nada da minha carteira, 1% da minha carteira. É algo que, se der certo a minha estratégia, pode ser que eu tenha um bom ganho para melhorar aí a rentabilidade da minha carteira. E se não der certo, isso não vai machucar a minha carteira, tá? Então, se você quiser saber mais a respeito da estratégia que eu tracei, assista o vídeo do XPCM. Vamos à frente aí. Em termos de rentabilidade, como eu expliquei lá atrás, a rentabilidade ela vai pegar a valorização das cotas. Por exemplo, um fundo saiu de 100 para 105 e vai somar isso com o dividendo. E aí você tem a rentabilidade do fundo. E olha que surpreendente, pessoal. A rentabilidade de todos os fundos, com exceção dos dois primeiros, ela está com a rentabilidade negativa. Por quê? Os fundos caíram muito. Vários fundos de tijolos, se não a sua imensa maioria, estão sendo negociados abaixo do seu VP, abaixo do seu valor patrimonial. E aí as quedas que ele tem não conseguem suprir o que o fundo pagou de dividendos aí. Então, assim, para alguns olham para esses números e veem como sendo uma situação péssima, e eu olho para esses números e vejo como uma excelente posição para me posicionar. Se você já era cotista do fundo e acha um bom fundo, pode ser uma oportunidade de você baixar o seu preço médio. E preço médio, gente, só serve para fins de imposto de renda e para você calcular o seu yield on cost. Fora isso, não vai precisar para mais nada. Mas, lógico, se você quer ter um dividendo maior, quanto mais barato você pagar, melhor. Então, isso, se você baixar o seu preço médio, vai te trazer uma rentabilidade maior. Enfim, note que Vino ficou em primeiro lugar com 2,7%, quase 3% de rentabilidade positiva. Então é muito baixo, ó, porque a gente está no mercado de queda. O HGPO ficou em segundo lugar com 2,39% de rentabilidade. E daqui para baixo, todos os fundos estão apresentando rentabilidade negativa. O RED AAA lá, ó, o HAA está com 1,37 negativo, PVBI menos 5%, RCRB menos 8%, HGRE menos 10%. Bem complicado. E XPCM foi o fundo aí que teve a pior rentabilidade. Note que se você for olhar o site lá do dividendo acumulado, esse fundo pagou, eu não vou lembrar certinho, se foi 20 ou 25% de dividendo. Só que mesmo com esses dividendos pagos, ainda assim a rentabilidade foi de menos 59%. Então, se não fosse esses dividendos altíssimos e só está pagando um dividendo alto porque as cotas caíram, essa rentabilidade ainda seria pior ainda. Então, note o quanto que, quando um fundo cai, não necessariamente ele pagar yields altos vai adiantar. Então, assim, agora, se você se posicionar na queda do fundo, pode ser talvez uma estratégia. Agora, por ele ser monoimóvel, olha o quanto alguém sofreu. Imagina quem comprou esse fundo na época com ágio a R$120, R$110 e hoje vê as suas cotas a 20. E mesmo quem entrou a R$70 na época que pagava um bom yield e hoje as suas cotas a 20. Então, complicado. Pessoal, se você fosse posicionar num fundo monoimóvel, monoinquilino, igual esse fundo era, preste bastante atenção aos riscos que você vai estar correndo. Eu já trouxe fundos aqui do EDGA, que esse pelo menos ele é multi-inquilino, trouxe sobre o CXCE, trouxe sobre vários fundos que são monoinquilino. Isso é muito perigoso e muito arriscado. Beleza? Vamos continuar aqui. Em termos de patrimônio, aqui não é total de fundo, de imóveis, e sim o valor de mercado que esses imóveis têm. Então, olha que interessante. Enquanto o HGRE tem 35 imóveis, os seus imóveis totais valem 2 bilhões de patrimônio. E olha só, o PVBI, que tem só 3 imóveis do PVBI valem 1 bilhão de patrimônio. Então, assim, foram vários critérios que me abrilhantaram os olhos para eu me posicionar nesse VBI, ó. Eu tenho o PVBI e o LVBI. Acho uma boa gestora, gosto, estou satisfeito com os resultados, me posicionei nos fundos dele, tanto o PVBI quanto o LVBI. Pretendo futuramente me posicionar no CVBI. Eu estou dando um tempo que eu estou me posicionando mais em fundos de fundos e fundos de tijolos, mas pretendo me posicionar em breve. E esse é o ponto, você não pode olhar um único indicador. O que eu quero tentar ajudar vocês nessa série aqui, que eu fiz uma outra série top 10, mostrando apenas yield. Tá? Por quê? Para ser uma série rápida, isso aqui dá muito trabalho. Pessoal, para eu compilar isso aqui, pegar os dados, eu tive que abrir 3 sites. Eu consultei Funds Explorer,
Clube FI, Status Invest, e ainda olhei Mundo FI, olhei mais uns 5 outros sites, mas assim, eu peguei basicamente de 3 sites. FI Brasil ainda peguei também. Então assim, é trabalhoso montar isso aqui. É trabalhoso, eu tenho que conferir alguns dados para ver se dá certo e tudo, mas eu sim, faço porque eu faço com carinho, porque eu sei que eu quero tentar ajudar vocês. O objetivo disso aqui é te mostrar que você não pode ficar preso a um único indicador. Se você olha só para dividend yield, se você olha só para a quantidade de imóveis, não necessariamente é só isso que você tem que analisar. Quanto mais fatores você observar, mais apurada, mais fina vai ser o seu poder de decisão. Então você note que eu me posicionei não no fundo que paga o maior dividendo. Eu me posicionei num fundo, não um fundo que tem mais imóveis. Eu me posicionei no fundo, não que tem maior valor de mercado. Então são vários critérios que eu analiso, beleza? Ó, o Vino ficou em terceiro lugar, novamente o Vino, você tá vendo que tá se sacando, ó, sempre entre os tops aí. Ele tem quase 1 bi de patrimônio, 745 milhões. Por fim, a gente vê o último lugar, XPCM, com 169 milhões o seu prédio hoje. E esse prédio já chegou a valer mais, como eu estou dizendo. Ele chegou a ter R$100 de valor de cota, de patrimônio da sua cota, e hoje ela vale 70. Então, o seu patrimônio foi perder dinheiro no decurso do tempo aí. Vamos esperar as próximas avaliações do seu prédio, para ver agora ele desocupado, quanto que ele vale. Se ele vai se manter nesse 70 ou se ele vai cair mais, beleza? Vamos à frente aí. PVP, preço sobre valor patrimonial. Aqui você pode olhar por duas óticas. Você pode olhar que quanto maior o PVP, por um lado é bom, porque é um fundo que não sofreu no momento de mercado, só que eu não vejo essa métrica. Eu vejo que quanto menor o PVP, maior é o desconto para você se posicionar no fundo. Então assim, se você não é cotista do fundo, isso pode ser uma excelente oportunidade para você se posicionar. Porque se ele está com muito desconto, a chance de o fundo voltar ao normal aí e te dar um upside é muito boa. Contudo, como eu disse lá atrás, ó, RBCO e o XPCM eu não considero bons fundos. São fundos problemáticos aí. Então, ora, note que são os dois piores em termos de PVP. Esse fundo está sendo negociado com 71% de desconto. O RBCO está sendo negociado com 48% de desconto. O mercado não bateria tanto no fundo se ele não fosse problemático, pessoal. Então note que não necessariamente também os maiores descontos seriam a melhor posição para você. Mas daqui para cima pode ser uma oportunidade. Então esse RCRB, o Patrio, o HGRE, pode ser uma oportunidade porque em algum momento esses fundos tendem a melhorar o seu desconto e ficar mais próximo do seu VP. Pelo contrário, fundos de tijolos de lajes e de shoppings, eles costumam até ser negociados acima do seu VP. Então isso pode ser uma oportunidade de upside, não para agora. É para daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu não posso aferir para você e dar com exatidão quando que pode ser isso. Beleza? Por fim, a gente vai ter aqui os últimos, ó. PVBI com 0,88, ou seja, ele está com 12% de desconto, para mim é muito bom. HGPO está com 7% de desconto. O Red AAA, 3% de descontos apenas. E o Vino está sendo negociado ao seu VP. E antecipo, até o final do ano, o Vino vai parar de receber, vai parar de distribuir um dividendo extraordinário. E com isso, ele vai distribuir menos. Ele está distribuindo hoje em torno de 60 e poucos centavos, 50 e poucos centavos. Ele vai distribuir em torno de 30, 32, 35 centavos, beleza? Quando isso acontecer, as suas cotas vão cair. Então ele vai sair do valor que ele está sendo negociado hoje e vai ser jogado para baixo. E aí eu acredito que esse PVP dele pode ser jogado aí para 0,9, 0,8, talvez exageradamente aí até 0,7. Então o ano que vem, a partir de janeiro, fevereiro, março, me cobrem para ver se o Vino caiu ou não. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Beleza? Vamos à frente aí. Em termos de liquidez, para mim isso aqui é outro ponto muito importante. Muito importante mesmo. Então, se você quiser se posicionar num fundo, é interessante você se posicionar num fundo que tem liquidez. Por quê? Fundos líquidos, o spread entre entrada e saída não é muito alto. Por exemplo, vamos supor que o PVBI, tá? Eu não lembro de cabeça quanto que ele está sendo negociado. Vamos supor que ele esteja sendo negociado a R$80. Então, se ele tiver 80...
As suas cotas vão estar orbitando ali. R$ 80,10, R$ 79,99 vai estar orbitando muito pouco. Agora, se ele não tiver liquidez, vamos supor que as cotas estejam sendo negociadas aos mesmos 80. Para sair, vai estar entre 82 e 78, por exemplo. Então tem esse spread muito alto. Quanto menos liquidez, maior é o spread para sair. Por quê? Não tem tanta negociação e aí você tem que se sujeitar ou para comprar ele mais caro que o mercado está, ou para vender mais barato do que as pessoas querem. Senão você fica preso ali com a sua ordem. Pode gastar dias para você sair do fundo. Enfim, em termos de liquidez, um outro ponto muito positivo é o PVBI. Ó. Em primeiro lugar, em termos de liquidez, de fundos de tijolo é o fundo que mais negocia. Ele negocia 2,5 milhões por dia. É uma excelente liquidez aí, melhor do que vários fundos de papel aí hypados. Vino, 2 milhões,100 de liquidez aí. E o HGRE com 1 milhão e 700 mil de liquidez. Abaixo de 400 mil, a liquidez já vai ficando preocupante. E aqui, ó, abaixo de 200 mil já é algo bem crítico. Por quê? Quem precisar se movimentar acima de 30, 40 mil já vai enfrentar uma dificuldade altíssima para se movimentar. Então você vê o RBCO com 230 de movimentação por dia, 230 mil, média, tá? O Pátria com 193, XPCM com apenas 188. Então esse fundo aqui, ó, quem for movimentar 20, 30 mil já tem uma dificuldade tremenda. E olha que estranho, não sei se os dados estão incorretos, mas fiquei decepcionado com o AAA da Red, com apenas 9 mil de média de negociação. Então isso aqui é um ponto muito crítico. Vamos supor que você tenha gostado dos números do AAA aqui, ó, do HAA. Então, para você entrar ou sair dele, você vai enfrentar grande dificuldade, tá bom? Se esse número realmente estiver correto de 9 mil apenas, é horrível esse tipo de liquidez, beleza? Vamos à frente. Então, pessoal, antes da gente ver os últimos números, e vocês vão ficar surpresos, tá, com os primeiros lugares. Antes da gente ver quem ficou em primeiro lugar no número total de pontos. E assim, eu vou repetir novamente, pegue os 5 primeiros e estude esses 5 primeiros, e aí a partir disso faça a sua tomada de decisão. Não é porque o que ficou entre os últimos é os piores e o que ficou entre os primeiros são os melhores. Aqui a gente só passou um filtro para a gente fazer a nossa tomada de decisão. Antes da gente vir para o final e ver esses últimos slides aí, eu gostaria de pedir novamente, deixa o like, comenta, compartilha, diz o que você achou desse tipo de série aqui. Se tiver um feedback positivo, por enquanto esse mês eu vou fazer de todos. Vai ter de FOFs, vai ter de fundos de papel, vai ter de shopping, vai ter de vários segmentos. Mas se não tiver uma boa aceitação do público, provavelmente eu vou parar de fazer, porque isso é muito trabalhoso e é pouco retorno. Tá? Então eu preciso que, se for positivo, eu continuo fazendo. Se inscreva no canal, nos ajude na meta de tentar alcançar 3 mil inscritos até o final do ano. E se você quiser apoiar o nosso trabalho, não é caro, pessoal. Dá uma olhadinha lá, clique no Seja Membro e você vai descobrir que é bastante acessível. Você vai ter vários benefícios exclusivos. Obrigado a todos os membros, obrigado a todos os inscritos. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando o último slide ainda. Não vai embora pra gente ver quem ficou em primeiro lugar. Comenta aqui, aproveitando antes da gente ir para outra página, quem você acha que ficou em primeiro lugar. Comenta sem, entre aspas, roubar, tá? Não rouba. E diz quem ficou em primeiro lugar para ver se você acertou. Quem você acha que vai ficar em primeiro lugar? Vamos saber? Vino, surpreendentemente, né, ficou em primeiro lugar. Mas eu não reputo ser o melhor desses fundos aí. O pessoal sabe quem é o meu queridinho. O meu queridinho é o PVBI. Na minha opinião, hoje, pelo custo, risco-retorno, pelo benefício aí, para mim, desses que eu trouxe aqui pelo menos, é o melhor desses fundos aqui. E note que ele não ficou em primeiro lugar. Lembra que o total era 90? Ele ficou ali, assim, meio termo. E lembra que o mínimo era 9, ó? Então vamos lá. Em primeiro lugar ficou Vino com 72 pontos. Em segundo lugar, RCRB. Esse aqui me surpreendeu. Inclusive, eu vou estudá-lo. Se ele ficou entre os tops aqui... aparentemente eu vou ficar com os dois que eu tenho, o PVBI e o Vino, mas eu vou estudar esse fundo aqui que pode ser talvez uma oportunidade também. É um fundo que eu não conheço, eu não lembro se eu tenho vídeo sobre ele aqui no canal, vou ver se eu faço um vídeo sobre ele aqui no canal. Qualquer coisa deixa nos comentários aí também. HGRE, não pretendo me posicionar, mas ficou em terceiro lugar, interessante também. E aí em quarto, PVBI. Em quinto, o TEP11. Acredito que eu não tenha vídeo sobre TEP também. Caso tenha procura, pode ser que eu faça um vídeo sobre o TEP aí também. RBCO, salvo engano, eu não gosto desse fundo e não gosto do XPCM. Então, note que dois fundos que eu reputo ser ruins
ficaram lá em sexto lugar, ficaram em oitavo lugar. Então, tem que ser criterioso e tomar cuidado também quando você faz esse ranqueamento. E, surpreendentemente, para o lado negativo, o HGPO, que eu sei que é um bom fundo, que tem ativos excelentes, não ficou bem ranqueado. Lógico, se ele ficou mal ranqueado, vários critérios aqui ele não pontuou bem. O AAA da Red aqui me surpreendeu negativamente, apesar dele ter 2 imóveis apenas de altíssimo padrão, ele ficou lá mal posicionado. E o Pátria foi o que me surpreendeu também negativamente, ficando na última posição. Beleza? Comenta aqui para nós o que você achou do ranqueamento. Você concorda com ele? Você discorda? Qual fundo desses aqui que na sua opinião são melhores? Lógico que aqui a gente passou um filtro, né? Então não é a minha opinião, como eu já disse. Não quer dizer aqui que seja a minha opinião. É apenas um filtro de top 10. E novamente, não compre o que ficou em primeiro lugar, porque não necessariamente ele é o melhor. É necessário que você estude, você faça um disclaimer para você ver se o que está ali te agrada realmente, se você sabe os riscos que cada um desses fundos aqui integram, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês gostem dessa série e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa tarde e fui!